nome é Sara e eu faço parte do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Tecnologia da Informação, o NEPET. Eu estudo no Instituto Federal Goiano Campus Sales. E hoje eu vou estar resolvendo o exercício 1045 da plataforma Bcloud usando o Python 3. Bom, o nome do exercício é tipos de triângulos. Vou ler aqui para ver o que ele pede para a gente. Leia 3 valores de ponto flutuante, A, B e C, e ordene-os em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, de modo que o lado A represente o maior dos 3 lados. Então, essa é informação muito importante para a gente. Ele quer que sempre o lado A seja o maior dos 3 lados, ok? A seguir, determine o tipo de triângulo que esses 3 lados formam, com base nos seguintes casos. Sempre escrevendo uma mensagem adequada, ou seja, sempre dando print. Se, nossa primeira condição, pode-se perceber, de primeira, que na frente, atrás do A, ele coloca se. Então, a gente já sabe que a gente vai usar estruturas de condições. Ou seja, if, elif, else. Nesse exercício, há várias maneiras de resolvê-lo, ok? Mas nesse exercício, eu vou apenas usar if e elif. Não é muito difícil. Bom, se o lado A for maior ou igual a B mais C, apresente a mensagem não forma um triângulo. Então, não forma um triângulo, né? Se A ao quadrado for igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, triângulo retângulo. Se A ao quadrado for maior que B ao quadrado mais C ao quadrado, apresente a mensagem triângulo obtusângulo. Se A ao quadrado for menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, apresente a mensagem acutângulo. Se os 3 lados forem iguais, apresente a mensagem triângulo equilátero. Se apenas 2 lados forem iguais, apresente a mensagem triângulo isósceles. Isso, se apenas os 2 lados forem iguais, apresente a mensagem triângulo isósceles. Primeiramente, a gente tem que ver a classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos, certo? Aqui no exercício, ele pede apenas contar os lados, triângulo equilátero e triângulo isósceles. O que isso significa? Que o triângulo equilátero, olha aqui a definição, representa 3 lados iguais. O triângulo isósceles apresentam 2 lados iguais e um diferente, certo? E o escaleno, que ele não pede, mas apresenta 3 lados diferentes. Quanto aos ângulos, 3 ângulos agudos é o triângulo acutângulo. O que significa ângulos agudos? Menores que 90 graus. Então, a soma desses 3 ângulos, ou seja, 60 mais 60 mais 60, vai dar 180, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, certo? Se for o triângulo retângulo, tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, como o próprio nome já diz. E o triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, ok? Então, aqui também posso perceber que no finalzinho vai estar sempre um ângulo. Então, dá para diferenciar, quanto à classificação dos lados e a classificação dos ângulos, quanto aos ângulos. Vamos aqui na nossa entrada. A entrada contém 3 valores de ponto flutuante de dupla precisão, A, B e C. Então, aqui ele já coloca aqui o 0, que o A, que as letras, são sempre maiores. E a nossa saída imprima todas as classificações do triângulo especificado na entrada. Primeiramente, uma coisa que a gente tem que fazer. Eu vou abrir aqui o meu Python. Ele falou que o A tem que ser o maior dos 3 lados, ok? Mas então a gente tem que verificar isso. Então, eu vou criar mais 3 variáveis e eu vou dar o nome delas de x, y, z. Ok? Input.split. Opa. .split. Por que eu estou usando input.split? Quando eu quero, eu coloquei 3 variáveis em uma só linha. Então, eu quero 3 valores em uma só linha. Por que eu coloquei o split? O split serve para a gente colocar 3 valores, sem colocar um ao lado do outro. Como pode perceber aqui no nosso exemplo de entrada, ó. O 0 ficou separado do 5, o 0 ficou separado do 7. Então, o split significa explodir, ou seja, uma palavra, um número de um do outro, certo? Continuando aqui. Então, eu criei 3 variáveis, x, y, z,
Input para armazenar e split para explodir, para colocar em uma só linha. Aqui também fala que a entrada contém 3 valores de ponto flutuante, de dupla precisão. Então, aqui a gente vai usar o float, certo? Então, yfloat e zfloat. Agora, eu tenho, né, que verificar, eu tenho que colocar as minhas condições para ver se, para sempre o A ser o maior dos 3 lados, né, como ele falou, que ele quer, de modo que o A representa o maior dos 3 lados. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz 3 ifs, então eu estabeleci 3 condições, certo? Impus 3 condições, não usei o elif aqui. Por quê? Aqui, no primeiro caso, eu coloquei que o x, ele é maior ou igual a y, e o end, né? O x, ele é maior ou igual a z. Então, aqui, o a, certo? Né? Sendo maior. A gente se preocupa só com esse maior. Os outros não tem muita... Não precisa se preocupar muito. Mesma coisa aqui que eu fiz, priorizando sempre o a como maior, ok? E aqui também com Z. Então, esse B e o C a gente não precisa se preocupar muito, certo? Apenas com o A que ele exigiu no nosso código. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar essas condições aqui, ó, que ele estabeleceu para a gente. Se o A for maior ou igual a B mais C, apresente a mensagem não forma triângulo. Ok? Então, a gente vem aqui e coloca. Então, se o A for maior ou igual, aí abre um parênteses aqui, a B mais C, eu vou dar um print no print não forma triângulo. Então, aqui, print, com todas as letras maiúsculas, tá? Do jeito que ele pediu, sem acento, sem nada. Não forma triângulo. E assim a gente vai fazer com todos, ok? Então, aqui a gente estabeleceu a primeira condição, que se o A, ó, presta atenção aqui, for maior ou igual a B mais C, a gente já estabelece que ele não forma um triângulo, ok? Eu impus essa primeira condição. Agora, eu vou para o elif, porque o elif, ele é sempre depois do if. Então, aqui, o elif, vamos para a outra condição. Se A ao quadrado for igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu vou dar um print no triângulo retângulo. Tá, mas como é que eu faço um número ao quadrado no nosso Python? A gente apenas multiplica ele por ele mesmo, ok? Então, C ao quadrado. Então, aqui a gente vai dar um print no triângulo retângulo. Então, print triângulo retângulo. Vou terminar o código e depois eu venho mostrar aqui. Dando continuação à minha explicação, como eu falei, já terminei o meu código. E olha como é que ele ficou na parte das estruturas de condições. Bom, primeiro if, eu coloquei que se o A for maior ou igual a B mais C, um print não forma triângulo. Elif, né? Se A ao quadrado for igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, print triângulo retângulo. Gente, uma coisa muito importante. O igual no Python não é esse daqui, só, né, 2 tracinhos. Isso aqui é recebe, tá? Então, esse é o igual quando tem 2 desses. Então, estabelecer as condições para os triângulos quando a gente quer mostrar os ângulos, certo? A classificação quanto aos ângulos. E a classificação quanto aos lados, eu criei outras condições. Então, eu voltei lá para o nosso elif. Aqui nesse código, a gente não usou o else. Ok? A gente poderia ter usado o else aqui, ó, não forma triângulo, sem nenhum, né, dos 3 lados bater. Então, aqui, por que eu criei esse if depois do elif? Porque eu quis estabelecer condições agora quanto aos lados, certo? Se apresentar 3 lados iguais, ele é um triângulo equilátero. Bom, aqui ficou igual, certo? De cima e de baixo.
Por quê? Então, se ele não tiver todos os lados iguais, mas se ele tiver apenas um par de lados iguais, ele é automaticamente isósceles, certo? Então, recapitulando. Eu coloquei aqui mais 3 variáveis, eu adicionei 3 variáveis. Aqui, nesse código, pode resolver de diversas maneiras, tá? Pode utilizar else, if, elif. Bom, 3 variáveis para eu ver, para eu estabelecer que o A é maior. Como ele disse, o A tem que representar o maior dos 3 lados. Então, coloquei aqui que o X, ele é maior ou igual a Y, e o X, ele é maior ou igual a Z. Certo? Então, a gente se preocupa só com a primeira linha. As outras, o BC, não precisa se preocupar muito. E aqui, eu fui fazendo como o código pede, né? Transformando para Python. Aqui, após o elif, recapitulando, eu utilizei o if, porque agora eu quero ver as condições quanto aos lados, né? A gente viu quanto aos ângulos, ó, o finalzinho, retângulo, obtusângulo, acutângulo. Agora eu quero ver quanto aos lados, ok? Só colocar para rodar, F5. Aqui não pediu para salvar, porque eu já tinha salvo. Copia nosso exemplo de entrada, tá? Sempre importante copiar com todos, né? Com esses 5. Porque os 4... Opa! Vou colocar para rodar aqui novamente. Os 4 podem estar certo, né? E o último não. Então, a gente veio aqui, deu um print, que acutângulo e isósceles. Tá? Copia o nosso código e cola lá no background, lembrando que eu estou utilizando a linguagem de programação Python 3. Copia e cola e agora é só enviar. Ver se está aceito. E foi aceito, então é isso. Muito obrigada. Eu espero que tenham aprendido. Tchau, tchau.